Tudo bom, gente? Aqui é o professor Pablo Camargo e eu vim falar sobre um tema que está muito em alta atualmente e vai ficar nos próximos anos da nossa existência, que se chama inteligência artificial. Se você vai num evento de mercado financeiro, com certeza vai ter um painel sobre inteligência artificial. Se você vai num churrasco no fim de semana e está conversando com um colega seu de faculdade, com certeza vocês estão falando sobre como que a inteligência artificial está afetando o dia a dia. Se você vive e toma um café na empresa, com certeza você está falando sobre isso. Então, como todo mundo fala sobre isso, muito provavelmente isso, inteligência artificial, faz parte do dia a dia nosso de mercado financeiro. Então, qual é o objetivo aqui? A gente tem uma conversa sobre quais são os principais usos de inteligência artificial hoje no mercado financeiro, por que é muito bacana, realmente é bacana utilizar inteligência artificial nos processos de mercado financeiro e o que você deveria estar fazendo para não ficar para trás. Eu costumo falar uma coisa para os meus alunos, para as pessoas que me cercam, que é: existe o que a gente controla e existe o que a gente se preocupa. Não adianta a gente se preocupar. A inteligência artificial vai roubar todos os empregos de todo mundo vai ficar desempregado daqui para frente. Ou a inteligência artificial vai criar todos os novos empregos daqui para frente, todo mundo vai estar fazendo coisa que nem sabe hoje em dia. Eu não sei, não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei isso e não sei para onde vai, mas eu sei o que eu controlo e o que você deveria controlar, que é estar antenado em qual é o uso hoje dessa ferramenta no mercado financeiro, porque infelizmente a grande maioria das pessoas nem isso está fazendo corretamente, nem está buscando utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Isso é uma coisa que nos incomoda muito. Pessoas utilizarem inteligência artificial apenas para revisar um texto, escrever um e-mail. É muito mais do que isso. E, com certeza, a pergunta de será que eu vou ter algum problema de empregabilidade por conta da inteligência artificial? Se você não está utilizando ela a seu favor, sim, você vai ter um problema, isso eu garanto. O que nos incomodou, então, é o pouco uso e a gente está aqui para ajudar vocês do mercado financeiro a utilizarem melhor e mais inteligência artificial no seu dia a dia. Como que a gente pode prometer isso? Primeiro, a gente conversa com empregadores, a gente conversa com os profissionais de ponta, né, que tem cargos importantes nas principais instituições financeiras do Brasil. E nós também fizemos extensas pesquisas no exterior de cursos e como também no exterior a inteligência artificial está sendo utilizada hoje em dia. Então, qual foi o nosso resultado? A gente tem uma discrepância muito grande, principalmente na parte educacional e prática. O que eu estou querendo dizer? Muitos, principalmente do exterior, tá, gente? Muitos cursos, eles enfocam em a inteligência artificial sendo utilizada como um pequeno tutor, fazendo apenas uma pequena parte de tutoria, tá? E não sendo utilizada, não sendo o foco do aprendizado de uma técnica de finanças aliada à inteligência artificial. Como assim, Pablo? Simples, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de casa. Para a modelagem financeira, você tem uma série de passos que podem ser feitos com inteligência artificial que não estão em nenhum curso do lado de fora, né, do exterior, e está no curso atualmente da FK Partners. A análise de crédito funciona muito bem com inteligência artificial, porque análise de crédito é sinônimo de interpretação de muitos dados. Quantos mais dados você conseguir interpretar, você pode ter uma assertividade melhor no risco de crédito da pessoa ou da empresa. Então, também funciona muito bem a inteligência artificial. Outro campo de finanças que funciona muito bem a inteligência artificial é a criação de portfólio. Então, acho que é muito evidente que com mais dados das pessoas, você consegue criar um portfólio mais customizado para ela. Então, ou seja, você não precisa mais fazer um portfólio super genérico para centenas, milhares de clientes, você consegue fazer um portfólio muito mais customizado com a utilização de inteligência artificial, porque é menos custoso isso. Mas vamos voltar à nossa conversa, né? Então, com as nossas pesquisas, nós identificamos esse gap entre o que instituições financeiras estão aplicando e o que as escolas estão ensinando. Aqui do nosso lado da FK Partners, a gente está trabalhando bem para diminuir esse gap, de ensinar o que está sendo utilizado na prática. De novo, só da nossa conversa já ficou claro, né, que tem diversas áreas de mercado financeiro utilizando inteligência artificial por um motivo super simples. Inteligência artificial tem sinônimo de muitos dados e principalmente de muitos dados estruturados. Mercado financeiro, os dados
quando são bem utilizados, eles são estruturados. E as respostas, as consequências são muito imediatas. Então, poxa, se uma análise de crédito é bem feita, a inadimplência vai cair. Se um portfólio foi bem alocado, o cliente não vai sacar na primeira crise. Se o processo de coleta de dados para avaliação for bem feito, o preço do título, o preço da ação não vai ser tão diferente do que o mercado está precificando atualmente. Ou seja, é muito fácil a visualização do resultado do processo que pode ter como base inteligência artificial. Então, um causa e efeito, foi bem feito ou não foi bem feito, já se transforma num resultado mensurável. Por isso, inteligência artificial rima com o mercado financeiro. E rima tanto com o mercado financeiro que as principais ferramentas de inteligência artificial lançam continuamente skills e lançam continuamente agentes para utilizar no mercado financeiro, para ajudar no processo de análise de crédito, para ajudar no processo de avaliação de empresas, para ajudar no processo de criação de portfólio. Então, olha que legal, é evidente o uso de inteligência artificial no mercado, e isso é tão evidente que as próprias plataformas de inteligência artificial já estão nos ajudando no processo de automatização dessas ferramentas. Outro ponto interessante que o uso de inteligência artificial combina com o mercado financeiro é o processo de aprendizado. Toda vez que você tem um processo que você vai retroalimentando, ele vai ganhando mais robustez. E isso funciona muito bem quando a gente pensa em prevenção de fraude, quando a gente pensa em análise de crédito, entre outras coisas. Então, vamos pensar 5 anos atrás, um analista de investment banking, um analista júnior de investment banking, trabalhando para o sênior para construir um pitch de venda, para construir um prospecto de um IPO. Trabalho de semanas. E essas semanas hoje viraram horas. Por que essas semanas viraram horas? Porque uma série de análises já consegue ser automatizada, a criação dos documentos consegue ser automatizado. Então, o trabalho que era muito grande, ele consegue ser automatizado. Então a existência do analista está em risco? Não. Por que a existência do analista não está em risco? Por um motivo super simples. A inteligência artificial não está lá para fazer a interpretação. Quando um dado está errado e ele passa, a inteligência artificial não consegue. E aqui eu posso dar o meu exemplo como professor. Eu garanto que nas minhas aulas, diversos conceitos que eu explico para os alunos são interpretados erroneamente pela inteligência artificial. Então, ou seja, nós precisamos de um especialista, nós precisamos de alguém que consiga separar um erro de um acerto. E por isso a necessidade de um analista júnior ainda existe. Ele vai conseguir fazer muito mais rápido o trabalho, mas o bom analista vai conseguir separar os erros que foram cometidos pela inteligência artificial. E tá aí a necessidade de um bom profissional que usa a seu favor, mas se não entender o que está sendo entregue, como saída pela inteligência artificial, ele pode estar com sérios problemas. O que não entende tem problemas, o que entende continua fazendo o trabalho de uma maneira muito mais fácil e é muito mais produtivo. A análise de crédito, como nós já comentamos, o processo de análise de crédito, quanto mais informações você tem, melhor você tem o resultado de aprovação de crédito para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, mesmo que você não trabalhe numa área de crédito de um grande banco, que você trabalhe numa estrutura menor e você precisa fazer uma análise de crédito, você consegue ter resultados muito mais consistentes, muito mais robustos hoje em dia do que você tinha no passado. Aqui uma utilização muito importante para instituições financeiras, prevenção à lavagem de dinheiro. Como a inteligência artificial facilita o processo de cruzar informações, o processo de lavagem de dinheiro precisa de várias camadas. Essas camadas conseguem ser capturadas rapidamente com ferramentas de inteligência artificial. Então, saber utilizar isso, saber quando ele pode ter uma saída errada e interpretar isso é o papel de quem trabalha no compliance atualmente.
mas essa pessoa consegue fazer análises que ele não conseguia há um tempo atrás. Eu queria deixar claro que nós fizemos esse vídeo apenas para alertar vocês de que não adianta perder tempo tentando prever o futuro. O que adianta é você gastar o seu tempo aprendendo como utilizar muito bem essas ferramentas no seu dia a dia. Os analistas que sabem interpretar esses resultados porque eles entendem o processo vão continuar sendo necessários para sempre no mercado financeiro. E vocês serão muito mais produtivos com essas ferramentas. Agora, não adianta pensar que você apenas falar o resultado sem entender o processo vai te garantir um lugar bom no futuro, porque não vai. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e útil para você. Se foi, passa para os seus amigos que mercado e que também queiram aprender um pouco mais sobre os usos de inteligência artificial em finanças. Se você quer saber mais sobre finanças e inteligência artificial, não perca tempo, se inscreva no canal da FK Partners, que a gente sempre tem conteúdos relevantes desses temas aqui. Te vejo nos vídeos, grande abraço!